A chuva caía fina naquela tarde, como se o céu tentasse esconder o que estava prestes a acontecer. O som constante das gotas batendo contra o telhado criava um ritmo hipnótico, e foi nesse cenário que a carta chegou. Um envelope envelhecido, dobrado em 3, com a caligrafia tremida de alguém que parecia escrever com pressa, mas também com medo. No verso, uma única palavra escrita em tinta quase desbotada: pacto. O papel tinha manchas amareladas e um leve odor de mofo, como se tivesse sido guardado por décadas em um lugar escuro. Ao segurá-lo, era como se o ar da sala ficasse mais denso, dificultando a respiração. Quem estava ali sabia que não era apenas uma correspondência comum. Algo naquela carta carregava um peso invisível, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que nunca deveria ser montado. Quando o lacre se rompeu, o silêncio da casa ficou tão profundo que até o som da chuva pareceu desaparecer. As primeiras linhas não faziam sentido, eram fragmentos desconexos, mas carregavam uma estranha sensação de urgência. E então, lentamente, começaram a surgir palavras que se repetiam: juramento, sacrifício e memória. A carta falava de um pacto antigo, selado entre pessoas que hoje ninguém lembrava, mas que, de alguma forma, ainda influenciava cada rua, cada casa e cada rosto daquela pequena cidade. O mais inquietante era que a carta não estava endereçada a uma pessoa específica, mas a quem encontrasse. Isso significava que talvez ela já tivesse sido enviada antes, e que sempre voltava. O homem que encontrou a carta era Antônio Vargas, um viúvo de 54 anos que vivia sozinho desde que sua esposa morrera em circunstâncias misteriosas. Ele trabalhava como serralheiro, e sua rotina era tão previsível quanto os passos que dava até o portão da oficina todas as manhãs. Mas, naquela tarde, ao voltar mais cedo para casa por causa da chuva, encontrou o envelope escorado na porta, como se alguém o tivesse deixado há poucos minutos. Antônio não reconheceu a caligrafia nem o selo antigo, mas a palavra pacto no verso despertou uma memória incômoda. Quando criança, ele ouvirá seu avô falar sobre um acordo que ninguém podia quebrar. Um acordo que mantinha a cidade segura, mas a um custo que ninguém ousava discutir. Ao abrir o envelope, um pequeno recorte de jornal caiu no chão. Era datado de 1978 e trazia a manchete: família inteira desaparece durante a noite, nenhum vestígio encontrado. Alguém havia circulado um nome no texto com tinta vermelha: Vargas. O coração de Antônio acelerou. Ele começou a ler a carta em voz alta, e cada frase parecia ecoar pela casa com um peso sobrenatural. Havia instruções, advertências e uma ameaça velada: aquele que quebrar o pacto perderá mais do que a própria vida. Perderá o direito de ser lembrado. O documento descrevia 3 regras principais: silêncio absoluto sobre o que for acordado, um sacrifício a cada ciclo lunar e a renúncia a qualquer lembrança que ameaçasse expor o segredo. Antônio percebeu que aquilo não era uma lenda. Era uma ordem. E a cidade inteira fazia parte dela. À medida que a noite avançava, a carta parecia ganhar vida própria. As palavras escritas, quando lidas em voz alta, provocavam pequenas mudanças na casa. O relógio da sala atrasava alguns minutos, as lâmpadas piscavam, e sombras se alongavam nas paredes, mesmo sem mudança na iluminação. Antônio decidiu guardar a carta, mas percebeu que não estava sozinho. Um som metálico veio do corredor, como se algo tivesse arrastado uma corrente pelo chão. Ele acendeu a luz e viu que a porta do quarto estava entreaberta, embora tivesse certeza de que a deixará fechada. Ao empurrá-la, encontrou uma cadeira posicionada exatamente no centro do cômodo, e sobre ela, um retrato antigo de sua família, em que agora estava incompleto. No lugar onde deveria estar o rosto de sua esposa, havia apenas um borrão. A sensação de que alguém observava de perto tornou-se sufocante. Antônio tentou sair de casa, mas ao abrir a porta, viu a rua completamente deserta, como se a cidade tivesse adormecido de forma artificial. Apenas um som distante, algo como um sussurro coletivo, preenchia o ar. Ele voltou para dentro e decidiu reler a carta, desta vez procurando pistas. No rodapé, havia uma assinatura quase legível, mas que ele reconheceu: Elias Vargas, seu avô. E junto dela, uma frase que não constava na primeira leitura: se você está lendo isso, o pacto foi quebrado. A partir desse momento, Antônio começou a perceber mudanças não apenas em sua casa, mas em toda a cidade. Pessoas que ele conhecia há anos já não lembravam seu nome. A padaria onde comprava pão todas as manhãs parecia não reconhecer sua fisionomia. E, no mercado, a caixa registradora travou exatamente quando ele tentou pagar, soltando um estalo que fez todos olharem para ele com um vazio nos olhos. A carta explicava que,
Quando o pacto era violado, a realidade começava a se desfazer ao redor do infrator. Era uma espécie de punição invisível, que não matava de imediato, mas corroía a existência pouco a pouco, até apagar completamente qualquer vestígio de que aquela pessoa um dia existiu. Antônio tentou destruir a carta, mas o papel não queimava nem rasgava. Ele decidiu procurar por outros que talvez soubessem mais sobre o assunto, e encontrou uma pista no recorte de jornal, o endereço da casa onde a família desaparecera em 1978. Ao chegar lá, encontrou as paredes cobertas de símbolos estranhos, desenhados em tinta escura. No centro da sala, uma mesa com 7 cadeiras, todas vazias, exceto por uma, onde havia um envelope idêntico ao que receberá. Ao abri-lo, encontrou outra carta, com as mesmas palavras, mas assinada por uma mulher chamada Helena Duarte, e com uma nova frase no final: "Se você leu até aqui, eles já sabem quem você é." A perseguição começou naquela noite. Antônio passou a ouvir passos atrás de si, mesmo quando estava sozinho. Espelhos refletiam figuras que não eram suas, e a cada madrugada, às 3 horas em ponto, a carta que ele guardava se movia sozinha sobre a mesa. Ele tentou pedir ajuda à polícia, mas os registros sobre sua identidade já estavam sumindo. Sua certidão de nascimento havia desaparecido dos arquivos. Fotografias onde ele aparecia estavam em branco. Aos poucos, até ele próprio começou a esquecer detalhes de sua vida, o cheiro do perfume da esposa, o som da risada de um amigo, o gosto do café que tomava todas as manhãs. No entanto, a carta continuava intacta, sempre presente, como se fosse a única âncora que o mantinha no mundo. No último parágrafo, havia um trecho que ele nunca havia notado antes: "A salvação está no retorno. Leve esta carta ao local do primeiro sacrifício, e talvez eles deixem você ser lembrado." Sem outra escolha, Antônio decidiu seguir a instrução. Mas ao chegar ao endereço indicado, uma clareira na mata, cercada por árvores tão antigas que pareciam se curvar para observar, ele encontrou dezenas de cartas idênticas espalhadas pelo chão. E, no centro, uma figura encapuzada, segurando um envelope fechado, estendeu-lhe a mão e disse: "Agora você escreve a sua parte."